Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leone falando e nós vamos falar um pouco hoje, nesta videoaula, sobre ligações metálicas. Vamos falar dos metais, de várias propriedades dos metais e que você pode entender essas propriedades dos metais se você estudar um pouquinho sobre as ligações químicas, os modelos que descrevem as ligações químicas nos metais. Bom, é difícil imaginar, né, a sociedade moderna sem a presença de metais. Praticamente tudo que a gente vê tem algum metal presente. Então, as tubulações de cobre, né, ferragens, parafusos, porcas, né, é, fios, até mesmo as fuselagens, né, dos aviões. É difícil a gente imaginar a sociedade no estágio atual de desenvolvimento se não fossem os metais, né? Então, quando a gente fala em metal, vem na cabeça da gente uma série de propriedades interessantes que eles possuem. Por exemplo, os metais, eles são maleáveis. O que é maleabilidade? É a propriedade que confere ao metal a capacidade de a gente conseguir transformar eles em lâminas, em moldá-los, né? Tá aqui uma lâmina de estilete. Então, com os metais a gente consegue fabricar lâminas bem finas. A gente consegue dobrar os metais. Os metais também têm uma propriedade chamada ductilidade, que permite a gente transformar esses metais em fios. Então, dispensa apresentações, né, a importância que os fios metálicos exercem na tecnologia. Condutibilidade térmica e elétrica. Todo mundo já teve a sensação, né, de quando toca em um metal, sente que ele está frio, né? Essa propriedade, essa constatação que a gente tem de tocar os metais, a gente sentir a superfície deles fria, tem a ver com a condutibilidade térmica, certo? Os metais eles são bons condutores de calor, então tem a ver com a condutibilidade térmica dos metais, essa sensação de frio quando toca a superfície de um metal. A gente sabe também que os metais são bons condutores elétricos, né? Todo mundo sabe disso. Como é que porque que, afinal de contas, né, os fios são feitos com metais, né? Normalmente a gente está interessado em que a corrente flua, que a corrente passe facilmente pela superfície de um metal, né? Como é que você vai fazer fio de plástico, né, para tentar conduzir eletricidade? É possível? Até é possível, mas você tem que modificar as propriedades do plástico para que ele se torne condutor. Mas, né, no geral, a gente vê tanto por aí fios das mais diversas bitolas, né, das mais diversas espessuras, são todos feitos com metais. E a gente sabe também que os metais normalmente eles têm ponto de fusão elevado. Então, essa propriedade fica bem evidente, né, quando a gente vê uma peça metálica aquecida a uma temperatura tão elevada que ela chega a ficar brilhante, né? Então, normalmente os metais têm ponto de fusão elevado. E a gente sabe que os metais normalmente são pesados, né? A gente fala pesado assim, a gente quer fazer referência à densidade deles, né? Os metais normalmente são densos, normalmente, né? Os metais são bastante densos, entre aspas, pesados, né? Mas às vezes é desejável a gente trabalhar com metais que são mais leves. E mesmo metais sendo pouco densos ou apresentarem uma densidade um pouco menor do que os demais, esses metais não deixam de ser resistentes, né? Que é o caso das fuselagens dos aviões, né? Quando a gente tem uma fuselagem de um avião, a gente está interessado que essa fuselagem ela seja resistente e ao mesmo tempo leve, né? Essas fuselagens dos aviões normalmente são constituídas por alumínio, magnésio, né? Daí a gente já entra em misturas metálicas, né? Que seriam as famosas ligas, né? Então,
São várias propriedades que os metais possuem que os tornam tão úteis para as aplicações tecnológicas, as mais diversas aplicações no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Então, para a gente estudar ligações metálicas, por isso que as aulas de orbital molecular elas já foram postadas previamente. Para a gente entender um pouco das ligações metálicas, a gente tem que entender um pouco de teoria do orbital molecular. Tem um modelo de ligação muito simples para descrever ligação química em metais. Vou falar muito pouco desse modelo simples, que é o modelo do mar de elétrons livres. Então, imagina-se que na superfície do metal, né, no metal em si, a gente tem os núcleos, que são carregados positivamente, e tem um monte de elétrons em volta desses núcleos, e esses elétrons eles podem transitar na superfície do metal. Então esse é um modelo de ligação muito simples, que é o modelo do mar de elétrons livres. Vou falar pouco desse modelo, nós vamos focar aqui mais nessa videoaula sobre, vamos tentar usar a teoria do orbital molecular para entender propriedades dos metais. Então, como eu já adiantei, nós vamos usar a teoria do orbital molecular para tentar entender um pouco de ligações metálicas e, consequentemente, as propriedades dos metais. Só lembrando, nas videoaulas anteriores, a gente falou bastante desses diagramas de orbitais moleculares. E aqui eu tenho um diagrama de orbitais moleculares para o hidrogênio. Ah, professor, mas o hidrogênio é metal. Sim, mas nós vamos revisar um pouquinho do que a gente viu e preparar o terreno com algumas novidades para a gente poder estender a teoria do orbital molecular para as ligações metálicas, tá? Por enquanto aqui o que a gente tem é molécula, um átomo fazendo ligação com outro átomo, não é uma molécula diatômica. Então esse é o diagrama de orbitais moleculares do hidrogênio, da molécula H2. Então você tinha um orbital um átomo de hidrogênio, outro orbital no átomo de hidrogênio, dois elétrons, né? Um elétron em cada orbital atômico. Você combinava, fazia a combinação linear desses orbitais, a combinação simétrica, a combinação ligante, levava a um orbital de menor energia, chamado orbital ligante. E a combinação antissimétrica, aquela com o sinal negativo na combinação linear, levava a formação de um orbital molecular antiligante de alta energia. Eu lembro de ter comentado também nas videoaulas anteriores que nós temos esses dois elétrons aqui, nesse orbital ligante. Aquele orbital antiligante lá de cima, ele está vazio. Isso significa que ele pode receber elétrons, ele pode acomodar elétrons. Caso a energia seja fornecida para um ou para esses dois elétrons aqui de baixo, esses elétrons podem saltar para aquele orbital lá antiligante. Então existe, aqui representado por essa seta vermelha, uma separação energética entre o orbital molecular ligante e o orbital molecular antiligante. Essa separação energética, essa distância em termos energéticos para os elétrons, né, a energia que os elétrons têm que ganhar para sair daqui, para ir para lá, é o que a gente chama de gap. É um gap de energia, é uma separação energética entre esses orbitais. Nós vimos também que aumentando o número de orbitais a serem combinados, vai aumentando a complexidade do diagrama de orbitais moleculares. Aqui, esse diagrama de orbitais moleculares, ele vale para uma molécula diatômica do segundo período da tabela periódica. Por exemplo, oxigênio, por exemplo, flúor, enfim, qualquer molécula diatômica formada com elementos do segundo período da tabela periódica. E ainda vale comentar que é para a molécula homonuclear, a molécula diatômica homonuclear. Então veja, quando você começa a aumentar o número de orbitais atômicos que você está combinando para formar orbitais moleculares,
evidentemente a complexidade do diagrama de orbitais moleculares aumenta, certo? Isso eu estou comentando pelo seguinte: as moléculas que nós tratamos até agora, em termos de orbitais moleculares, eram moléculas diatômicas, eram moléculas simples, com um número pequeno de elétrons, e eram só dois átomos que a gente estava usando para montar os diagramas de orbitais moleculares. Tenha em mente que agora, em se tratando de metais, nós vamos, especialmente que metal, né, a gente vai estar lidando com estado sólido, a quantidade de átomos envolvidas é muito grande. Então nós vamos ter uma quantidade de átomos muito grandes, certo? Sem contar que o número de elétrons na camada de valência dos metais, especialmente os metais de transição, ali do meio da tabela periódica, são muitos elétrons na camada de valência. Então pensa, você, anteriormente, nas aulas anteriores, nós lidamos com moléculas diatômicas. Eram só dois átomos, moléculas no estado gasoso, uma molécula isolada. Agora pensa, nós vamos estender essas ideias, esses conceitos, para o estado sólido, onde a quantidade de átomos é muito grande. Nós vamos ter uma rede de átomos interagindo nas três dimensões, porque nós vamos estar lidando com estado sólido. Então, a grande quantidade de átomos vão estar interagindo simultaneamente, sem contar que o número de elétrons a se levar em conta também é muito grande, porque os metais, especialmente metais de transição, eles têm muitos elétrons na camada de valência. Para a gente ir se acostumando, desde já, que nós agora vamos estar lidando com estado sólido. Depois eu vou passar o endereço desse site aqui para vocês. Aqui eu peguei a estrutura do ferro, certo? Então esse site aqui permite diversos tipos de manipulação. Então cada bolinha dessa aí está representando um átomo de ferro no estado sólido, tá? Então você pode notar que cada átomo de ferro aí está rodeado por vários outros átomos de ferro. Então os vizinhos imediatos estão compartilhando entre si elétrons. Então os orbitais dos átomos vizinhos vão recobrir, vão combinar-se para formar orbitais moleculares. Como no caso lá das moléculas diatômicas, né? Só que agora aqui é um monte de átomo interagindo entre si. E o átomo de ferro tem vários elétrons na camada de valência. Aqui você pode fazer o seguinte, ó, você pode omitir os átomos e esse cubo não perfeito, né, que sobrou aqui, ele é chamado de célula unitária ou célula unitária. No estado sólido, eu não sei como é que é o conhecimento de vocês sobre a química ou a física do estado sólido, mas é possível a gente definir para o estado sólido, para substâncias que se cristalizam no estado sólido, é possível você definir uma célula unitária, que seria uma espécie de um bloquinho, onde, usando esse bloquinho como unidade básica, você consegue reproduzir nas três dimensões toda a estrutura do material. Isso seria uma célula unitária, certo? É como se fosse um tijolinho, com aquele tijolinho você construísse toda a estrutura tridimensional do material, sendo que a estrutura tridimensional do material seria para uma substância no estado sólido que se cristalizou, seria toda a estrutura uma repetição dessa célula unitária nas três dimensões. Então é possível você omitir ou habilitar a célula unitária, é possível você colocar os átomos, certo? É possível você colocar as ligações. Então esse site aqui permite diversas opções, você selecionar várias opções e fazer as manipulações. Então isso aqui é uma pequena amostra, tá? De uma porção do ferro no estado sólido,
é uma pequena amostra, uma pequena quantidade de átomos. Você tem que ter em mente que são milhares e milhares de átomos e uma pequena barra de ferro, né? Então isso aqui é só um pedaço da estrutura tridimensional do material. Só para confirmar, não me lembrava do número de elétrons da camada de valência do ferro, mas então, mostrei para vocês anteriormente a quantidade de átomos interagentes que que podem existir numa amostra no estado sólido. E além do número de átomos interagentes ser muito grande, nós temos um sério problema para a teoria do orbital molecular, uma séria dificuldade, que é a quantidade de elétrons envolvidos. Então, veja aqui, essa é a distribuição eletrônica do ferro. A gente está mais acostumado a ver ela de cima para baixo, né? Aqui está ao contrário, de baixo para cima. Mas, enfim, o ferro tem um total de 26 elétrons. E na camada de valência, se a gente for levar em conta só a camada de valência, mas todos os orbitais, mesmo os orbitais internos, que não pertencem à camada de valência, podem interagir, certo? Perfeitamente, a teoria do orbital molecular pode levar em conta, considerar também os elétrons internos, a gente chama de elétron de caroço. Então, se a gente considerar só a camada de valência do ferro, nós temos aqui 2 elétrons no subnível S e esse monte de elétrons aqui no subnível 3D, certo? Quantos são? Então, no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente pode considerar aí para o ferro 8 elétrons na camada de valência. Você pode estar achando estranho eu estar considerando como camada de valência também o 3D, né, o subnível 3D, mas é assim que funciona. A química dos metais de transição ela é um pouco mais complexa do que a química dos elementos representativos, que são aqueles elementos da família 1, 2 da tabela periódica e da família 13 em diante, lá na direita da tabela periódica. Metais de transição você pode considerar como elétrons de valência, que efetivamente participam de ligações químicas, também os elétrons de um subnível mais interno, né? O subnível mais externo aqui seria o 4s, mas nós temos o subnível 3D, que também esse subnível pode ser considerado como camada de valência para o ferro. Então são 8 elétrons de valência que o ferro tem. Então, um número grande de elétrons, um número grande de orbitais para ser levado em conta na teoria do orbital molecular, mais aquele monte de átomos ao redor do ferro ali, vários átomos interagindo simultaneamente. Aqui, basicamente, de uma forma mais resumida, o preenchimento dos orbitais moleculares para moléculas diatômicas homonucleares do segundo período da tabela periódica. Isso aqui, esses quadradinhos aqui, na verdade, são os orbitais moleculares. Então aqui o livro não mostrou, eu peguei essa imagem do livro, Química Ciência Central, que eu já postei o link para vocês fazerem o download. Ele não mostra os atômicos, nem o diagrama, aquilo mostra bem resumidamente apenas os orbitais moleculares já prontos, né, já com os elétrons distribuídos. Então, nós temos o preenchimento dos orbitais moleculares para cada uma das moléculas diatômicas. E as informações que eu queria comentar com vocês são essas aqui de baixo. Não sei se é possível ver aí, de repente assim fica um pouco melhor, mas olha só o que temos aqui. Para a molécula B2, veja a ordem de ligação. 1, lembra o que é a ordem de ligação? Elétrons ligantes menos elétrons antiligantes dividido por 2. Então, essa molécula B2, quando a gente faz a distribuição nos orbitais moleculares, esse orbital aqui, sigma, ele é ligante. Esse aqui é sigma estrela, então é antiligante. Esse aqui, π2p, é ligante. Então veja,
Número de elétrons ligantes: 2 mais 2, 4. Antiligantes: 2. Então, 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. Então, ordem de ligação igual a 1. Essa entalpia de ligação é a energia de ligação. O que é a energia de ligação? É a energia requerida para você separar os átomos que estão ligados. Então, aqui eu tenho B ligado com B. B ligado com B. Então, dois átomos de boro fazendo ligação química. A ordem de ligação é 1. Quanto de energia eu vou gastar para separar, para quebrar essa ligação entre os dois? 290 kJ por mol. Quando você vem para a molécula C2, um carbono ligado com o outro, você está mudando a quantidade, você está mudando a diferença em relação ao caso anterior, você está mudando a ocupação dos orbitais. Em outras palavras, você está mudando a ordem de ligação. Veja bem, agora elétrons ligantes. Quantos nós temos? 2 aqui e mais 4 aqui, são 6. Antiligantes, 2. Então, 6 menos 2, 4. Dividido por 2, ordem de ligação 2. Veja qual é a entalpia de ligação, qual é a energia de ligação, 620. Quando você vem para o nitrogênio, a ordem de ligação é 3. Quando vem para o nitrogênio, a ordem de ligação é 3. Para quanto veio a energia de ligação? 941. Então veja, à medida que você vai aumentando a ordem de ligação, vai aumentando também o que? A energia de ligação. Ou seja, a ordem de ligação ela reflete a coesão, o quanto os átomos ligados estão coesos, o quanto firmemente eles estão ligados. Então, a ordem de ligação, melhor dizendo, a energia de ligação é proporcional à ordem de ligação. Quando você vem para o oxigênio, a ordem de ligação cai para 2. Veja que a energia de ligação caiu para 495. Quando você vem para o flúor, a ordem de ligação caiu para 1 e a energia de ligação para 155. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui? À medida que você vai ocupando mais orbitais moleculares antiligantes, mais fraca vai ficando a ligação. À medida que você vai ocupando mais orbitais moleculares antiligantes, mais você vai enfraquecendo a ligação, fica mais fácil separar os átomos, a energia de ligação é menor. A energia que você gasta para separar os átomos ligados, consequentemente, é menor. Por que eu estou dizendo isso? A gente não ia tratar de metais? Calma, que eu vou estender daqui a pouco os conceitos, certo? Nós vamos aumentando aqui em complexidade. Então, nós vamos ver lá depois para os metais, especialmente os metais de transição, como é que vai ficar essa energética, como é que a ocupação dos orbitais moleculares antiligantes vai afetar na temperatura de fusão dos metais. Bom, essa imagem aqui é bastante ilustrativa. Vamos comentar sobre ela. O que essa imagem está nos mostrando? Você talvez não esteja lembrado, mas o lítio ele tem número atômico 3. Ele está no segundo período da tabela periódica. Se você fazer a distribuição para o lítio, vai ser 1s2, 2s1. Então, em termos de elétrons e orbitais de valência, o lítio só tem um elétron na camada de valência e esse elétron está ocupando um orbital do tipo S, mais precisamente 2s1, é a distribuição eletrônica do lítio. Isso para a camada de valência, então ignorando os elétrons internos. Então, um átomo de lítio vai ter um orbital com o seu elétron lá dentro desse orbital. Quando você liga um átomo de lítio o outro, você então vai estar ligando dois átomos de lítio, dois pontinhos pretos, ou seja, dois núcleos de lítio. Aí você vai estar formando, devido ao fato de você combinar o orbital de um lítio com o orbital do outro lítio, você vai estar formando um orbital molecular
ligante, do tipo sigma, e um antiligante, né? Então, o sigma ligante ele não tem nó, cortando o eixo de ligação, e o sigma antiligante tem um nó, cortando o eixo de ligação, como nós vimos nas videoaulas anteriores. Então, isso para dois átomos de lítio ligados. Quando você coloca 4 átomos de lítio, veja, 4 pontinhos pretos, ou seja, 4 átomos de lítio, fazendo ligação química, né, formando uma cadeia em sequência de átomos, aí você começa a complicar os orbitais moleculares formados. Então, você vai estar formando um orbital do tipo sigma, só que agora não é um caso de atômico mais, né? É um caso com 4 átomos. Então, forma um orbital sigma, que se estende por toda a molécula, forma outro orbital sigma. Esse aqui é ligante, esse aqui é ligante também. Ah, mas tem nó? Sim, ele tem nó, mas veja que aqui eu tenho esses dois átomos fazendo ligação sem nó e esses dois aqui fazendo ligação sem nó. Então, o nó está aqui no meio, não é um nó, aí muda um pouco, né, complica um pouco mais, porque não é o caso diatômico simples como a gente tinha visto até então. Mas resumindo, o que é importante? Quando eu tenho Li4, eu vou ter dois orbitais ligantes e vou ter dois orbitais antiligantes. Olha só o gap de energia aqui, ó. A separação de energia, a energia que separa o orbital ligante do antiligante. Vou até colocar aqui, ó, uma flechinha para ficar fácil da gente ver. Olha só, essa diferença aqui, ó, quando eu tinha dois átomos de lítio ligados entre si. Eu tinha essa separação energética. Quando eu coloquei 4 átomos de lítio, o que aconteceu com a separação energética entre orbital ligante e orbital antiligante? Olha só a separação energética. Não arrasta não? Acho que não. Então, ó, separação energética quando eu tinha dois átomos ligados apenas. Agora, separação energética quando eu tenho 4 átomos, formando uma cadeia de átomos de lítio. Então veja que à medida que você aumenta o número de átomos ligados, você diminui o gap, você diminui a separação energética. Então isso aqui, ó, de 2 para 4, está bem evidente, né, o gap de energia, a separação de energia entre o orbital molecular ligante e antiligante. Isso quando eu tenho 4. Quando você estende isso para o infinito, o que significa estender para o infinito? É você ligar um número muito grande, você fazer uma cadeia de átomos de lítio que tende ao infinito, certo? Uma quantidade muito grande de átomos de lítio. Fica meio estranho falar em infinito, mas não é tão estranho assim, porque se você pensar uma pequena amostra de um material qualquer, tem uma quantidade muito grande de átomos, uma quantidade muito grande de moléculas. Para você ter uma noção, 18 gramas de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então esse número é muito grande que a gente pode considerar que tende ao infinito, né? Sem problema nenhum. Para a química, então, lidar com o infinito, isso não é problema. Porque para qualquer amostra pequena de material, você tem uma quantidade muito grande de moléculas e átomos presentes. Ou seja, quando você sai de 4 átomos de lítio, formando uma cadeia e vem para o infinito, uma quantidade muito grande de átomos de lítio, esse gap de energia, essa separação de energia entre os orbitais, ela vai diminuindo cada vez mais, de forma que você praticamente deixa de ter um conjunto discreto de orbitais. O que é um conjunto discreto de orbitais? É você ter essa separação bem nítida, um conjunto discreto. Neste caso aqui eu tenho um conjunto discreto de orbitais. Quantos orbitais eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então isso é um conjunto discreto, certo? São
É um conjunto pequeno de orbitais com energias bem definidas e bem afastadas entre si. Agora, quando você vem para o infinito, então à medida que você vai se aproximando do infinito, essa separação de energia ela vai diminuindo e o que, que vai acontecer? Vai chegar uma hora que essa separação de energia ela vai ser praticamente desprezível e você vai deixar de ter um conjunto discreto de orbitais para ter um contínuo de orbitais. Então, uma quantidade muito grande de orbitais com energias tão próximas umas das outras que praticamente você não vê separação. Então, eu vou ter um conjunto de orbitais moleculares preenchido, certo? Quando esse número chega ao infinito, né? Quando o número de átomos de lítio chega ao infinito, eu vou ter um conjunto praticamente infinito de orbitais moleculares ligantes, ou seja, preenchidos, e eu vou ter também um número muito grande de orbitais moleculares antiligantes, orbitais moleculares vazios, também muito grande, com energia muito próxima. Então, um contínuo de orbitais preenchidos e um contínuo de orbitais não preenchidos. Essa outra imagem aqui também ajuda a ilustrar o que foi colocado anteriormente. Aqui é a mesma coisa, é uma cadeia também de átomos, só que é uma cadeia de átomos de hidrogênio ao invés de lítio, mas a ideia é a mesma. Aqui fica legal porque o número de átomos vai aumentando progressivamente. Então veja, ó a separação de energia entre os orbitais. Quando você só tem dois átomos ligados, e à medida que você vai aumentando, a separação energética entre esses orbitais ela vai diminuindo. Isso aqui também, essa imagem ilustra legal também os conceitos vistos no slide anterior. Se você não acredita em mim, que orbitais moleculares eles se espalham por toda a molécula, então eu vou te mostrar aqui, vou tentar te convencer disso. Isso aqui é aquele software que eu já tinha mostrado para vocês, o Wikimol, e eu construí uma rede, uma pequena rede de átomos de hidrogênio. Ó, dá para ver legal aqui, ó. Então, uma folha, né? Uma gradezinha eu construí aqui de átomos de hidrogênio. Então tá aí os eixos para a gente ter uma noção melhor como é que essa rede de átomos ela está orientada no espaço. Tá aí, ó. Todos são átomos de hidrogênio, certo? E eu vou mostrar para vocês os orbitais moleculares formados aí nessa supermolécula, né? Na verdade, aqui agora eu não tenho uma molécula mais, né? Eu tenho uma porção que representa, de certa forma, um estado sólido. Então, mesmo que essa estrutura não exista, tá? Eu nunca ouvi falar que alguém sintetizou, tá? Uma rede de átomos de hidrogênio dessa aí, certo? Mas isso aqui vai servir como modelo para ilustrar algumas ideias do estado sólido para vocês. O que, que eu deveria ter feito aqui? Eu deveria estender essa rede nas três direções, né? Então eu teria várias camadas de átomos em todas as direções. Aí isso seria o estado sólido, certo? Estado sólido, onde os átomos estão mais próximos entre si, né? Diferente do estado gasoso, estado líquido, onde os participantes da substância ali, as moléculas, os átomos, eles estão mais afastados, né? Aqui no estado sólido, então, os átomos estão mais próximos. Então tá aí a minha rede de átomos de hidrogênio. Isso aí seria um modelo para tentar mostrar para vocês como é que é o estado sólido, então.
que é uma rede grande de átomos interagindo. Então, eu estou interessado nesse momento em mostrar para vocês os orbitais moleculares. Ah, e por que eu não estendi essa rede nas três direções? É porque isso aqui é um computador comum, tá? E fazer esses cálculos de orbitais moleculares demora. Você vai aumentando o tamanho da molécula, aumentando a complexidade dela, os cálculos vão demorando. Então, eu fiz aqui tentei construir um modelo simples. Eu achei que até não ia rodar também nesse computador aqui. Mas enfim, deu certo, demorou um pouquinho mais do que as moléculas diatômicas, mas funcionou. Ó, esse é o primeiro orbital molecular que o software calculou para mim aí. Então isso aí seria um orbital molecular. Veja que ele se estende por toda a molécula. Então, orbitais moleculares são entidades deslocalizadas. Eles não são restritos a um ponto no espaço, e sim eles se espalham por toda a molécula. Então, esse aí seria o primeiro. Ó, o outro orbital molecular seria esse aí. Ó, preste bem atenção, apesar de, né, parecido com os que a gente viu antes, né, para as moléculas diatômicas, lembra, mas são situações totalmente distintas. Você tem neste caso aí, ó, uma rede de átomos muito grande, né? São 30 átomos de hidrogênio que tem aqui nessa rede. E esse segundo orbital molecular, aqui rotulado como alfa 2, ele também se estende por toda a molécula, só que esse orbital ele tem um sinal, a função, esse orbital molecular tem um sinal para a função dele, né? E esse sinal mesmo para esse lado, para metade da molécula, e para outra metade da molécula, não é bem uma molécula, né? A gente tem o costume de falar molécula, mas o sinal é oposto para esse outro lado aqui da rede de átomos interagentes. Então, uma pergunta para você, uma pergunta rápida. Cada hidrogênio tem um orbital s. Se eu coloquei aqui 30 átomos de hidrogênio, quantos orbitais moleculares serão formados então? Qual é a resposta? Lembra, se eu estou combinando n orbitais atômicos, eu vou formar n orbitais moleculares. Então, eu estou combinando 30 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem um orbital s. Então, eu vou estar combinando 30 orbitais atômicos. Vai me dar origem a quantos orbitais moleculares? 30. E se você olhar aqui, ó, é exatamente isso que a gente tem. Ó. Um total de 30 orbitais moleculares. Então, ó, esse seria o terceiro orbital molecular. Esse seria o quarto. E assim por diante. Eu vou clicar em todos para mostrar para vocês. Ó. Aí o sexto, aqui o sétimo, ó. E por aí vai. Note que à medida que eu vou avançando aqui, clicando nos orbitais moleculares, existe uma tendência, vai ficar mais claro, ó, um pouco mais para frente, quando eu for avançando aqui, note que o número de nós no orbital vai aumentando. E normalmente, quando o número de nós é maior, no orbital molecular, maior é a energia dele, tá? Então, sim, a energia aqui, ó, para esses orbitais moleculares, ela vai crescendo de 1 até 30. O ordenamento é esse aí, o ordenamento energético, tá? O orbital molecular rotulado como alfa 1 aqui é o orbital molecular de menor energia dessa molécula. À medida que você vai aumentando o número de nós na função, o número de nós no orbital molecular, maior a energia dele, ó. Aí, ó. Então, orbitais moleculares eles são deslocalizados. Eles se espalham por toda a molécula. Claro, aqui é tudo bonitinho, né? Tudo simétrico. Por quê? Porque a gente está combinando aqui átomos iguais. Né? Se tivesse um átomo diferente ali no meio,
A gente já poderia ter uma simetria na distribuição desse orbital, né? Ele poderia estar mais localizado num lado da molécula do que no outro, tá? Mas, no geral, orbitais moleculares se espalham por toda a molécula. O que isso quer dizer, que o orbital molecular se espalha por toda a molécula? Isso quer dizer o seguinte, que elétrons não são entidades localizadas, certo? Uma função dessa aí, ela está descrevendo, tem toda aquela discussão, né, da parte radial, da parte angular, que a gente já comentou nos vídeos anteriores. Mas, no geral, é o seguinte: orbitais moleculares deslocalizados mostram para a gente que elétrons não são pontinhos na molécula, eles se espalham, certo? A carga se espalha por toda a molécula, a carga dos elétrons, certo, pessoal?